CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, que sejam todos muito abençoados nesse dia. A todos aqui desejamos uma tarde de muita paz, e também aos nossos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais. Então, lembrando também, que nós temos o nosso site, além dessa rede social aqui, do Facebook, do Instagram, temos o nosso site, que é centroespíritaativopanfiro.com, que a gente pede que, mesmo quem já conheça, acesse, porque assim o site ganha mais visibilidade, e sobe nas preferências das redes sociais. E lá também no nosso site tem os horários, os estudos, toda a história de como começou a casa. Para quem não conhece, é muito interessante. E ali vocês podem consultar os horários dos estudos, que nós temos estudos aqui de domingo a domingo, com exceção da sexta, que na sexta a casa fica restrito o estudo para os trabalhos privativos. Nós temos também as nossas reuniões públicas, então os horários estão todos lá, é só consultar o nosso site. No nosso canal do YouTube também, nós temos esses estudos, as palestras, só que não podemos ainda fazer ao vivo. Então, depois que acabar a palestra, o nosso companheiro vai colocar mais tarde também lá no YouTube, para vocês verem também quando quiserem, de outro dia, outro horário, sem problema nenhum. Então, hoje o nosso estudo, durante esse mês de dezembro todo, vai ser um pouquinho diferente, que sábado sempre a gente estuda o Livro dos Espíritos, mas esse mês de dezembro o tema é Jesus, e nem podia deixar de ser, E hoje o enfoque é sobre a parábola do grão de mostarda, do livro Parábolas e Ensino de Jesus, do nosso Caibar Schutel. E quem vai fazer o nosso estudo é a nossa companheira Dália, Depois, durante os passes, nós vamos ter também o comentário do Evangelho, capítulo 6, itens 1 e 2, que ficará a cargo da nossa companheira Conceição. Lembrando que quem pegou bolsinha de Natal, a gente pede a gentileza, se ainda não pôde entregar, que entregue, a gente colocou até o dia 10 de dezembro, mas como o dia 10 cai numa sexta-feira e a casa está fechada, que se puder fazer a gentileza de entregar até o dia 9, a gente agradece muito, tá bom? Quem também desejar atendimento fraterno, após a reunião pública, só permanecer sentado, que vai ser indicado pelo médium especializado nesse tipo de atendimento. Então, para começar, nós vamos rapidamente aqui fazer a leitura, do nosso Evangelho, para depois passar a palavra para a nossa companheira. Fazer a prece para depois passar a palavra. Então, capítulo 6, Cristo Consolador, é um capítulo muito bonito. Para quem não conhece, recomendamos a leitura. E diz assim, o jugo leve, no item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está anotado em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Aqui nós temos o item 2, que é a explicação de Kardec, comentário de Kardec. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após essa vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas, e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto,
colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Muito bonito, né, gente? Então, agora nós vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar a nossa reunião. E pedimos a todos, né, que nos acompanham pelas redes sociais, que sintonizem também com a doce figura de Jesus e nos dirigindo ao Mestre. Senhor, Mestre querido, abençoa, Senhor, esse momento de colóquio contigo, Senhor, em que estamos todos sequiosos, com saudades das tuas palavras doces. Rogamos também, Senhor, que aproxime de nós os nossos mentores, os nossos guias, para que possamos, Senhor, absorver o máximo dos ensinamentos que serão colocados aqui e, assim, aurir forças para a nossa jornada diária. Abençoa, Senhor, essa casa de amor. Que seja, então, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome do nosso patrono, querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma, e demais companheiros trabalhadores incansáveis dessa casa de amor, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, de infinito amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, o livro é esse aqui, Parábolas e Ensinos de Jesus, né? A parábola do grão de mostarda, que está aqui, é pequenininha. Eu vou fazer a leitura e depois vou passar a palavra para a nossa companheira. Então, diz assim, a parábola, né? Parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Está anotado em Mateus, capítulo 8, versículos 31 a 32, no Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 32, e Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 19. Então, companheira Dália, que Jesus abençoe a você, né, e a todos nós. Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e aos nossos queridos internautas, que sejam sempre as nossas primeiras palavras de agradecimento a Jesus, esse mestre de amor e de luz, que nesse mês, né, um mês assim bem especial, que é o seu aniversário, que todos nós possamos começar a preparar o presente para o aniversariante. Em geral, ele é que nos entrega um presente, mas a gente tem que começar a selecionar dentro de nós, do nosso reino interno, o presente que nós podemos entregar a ele, não é? Então, a gente hoje, como a nossa querida falou, vai ser a parábola do grão de mostarda, mas a gente vai se focar mais ainda em dezembro, que é um mês assim de muita sensibilidade, de muitas emoções, e a gente vai trazer assim, logo de início, que é a parábola do grão de mostarda. Sim, eu quero fazer uma retificação. No livro do Caibá, esse que a nossa querida leu, né,
Ele está falando aqui que essas anotações estão em Mateus, capítulo 8. Não é no capítulo 8. Essa anotação está no capítulo 13 de Mateus. Vários lugares eles citam que é o capítulo 8, mas não é o capítulo 8. Eu esqueci a Bíblia. Se nós formos à Bíblia, nós vamos observar que essa parábola, esse comentário de Mateus está no capítulo 13. O item está certo, que é o 31 e o 32. Então, a gente vai trazer a fala de Emmanuel para que a gente possa dar início à nossa reunião. Então, ele fala para nós assim: faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. Isso é Emmanuel que fala para a gente. E a gente vai começar o nosso estudo por esse livro, é o Espírito de Verdade. É que meu livro está todo já muito desfeito. A história de um pão. Quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou devalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servia de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendera-lhe os adornos. Viu ele então baixelas e candelabros, telas e jargões, tapetes e perfumes, joias e relíquias sob o martelo do leiloeiro. Enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém se lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata, que doara a mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre estes, encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerença e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas, de tal modo que a sombra lhe embargou, por fim, a visão, arrojando nas trevas. Vagou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia apreendeu na oração e, como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luz. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa de preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante, deslumbrado, chorou, impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra.
ai de mim. Soluçou desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo em grandes sinais o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e dos órfãos indefesos que despojastes nos teus dias de invigilância e crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. E apontou-lhe a acanhada estrela que brilhava à feição de pequeno disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, destes um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou, Joaniquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que destes um dia por amor e libertar-te-ás em definitivo do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio de tênue fulgor que se desprendia daquela gota estrelar, mas ao invés de elevar-se às alturas, escondeu-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado ali refletia, manobrando o enxó em pesado lenho. Era Joaniquim, aos 40 de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio da luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido, de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Joaniquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por um espírito de amor, conquistara Barsabás nas leis eternas o prêmio de renascer para redimir-se. Então, isso é um grão de mostarda. Um simples grão de mostarda que começou por um ato impensado, mas um ato de amor. Porque o grão de mostarda, quando nos diz aqui o nosso querido, o reino dos céus, ele compara aqui, Mateus e Marcos e Lucas, quando eles comparam o reino dos céus, é semelhante a um grão de mostarda. Então, são dos pequenos fatos da nossa vida diária que nós vamos construindo o reino de Deus em nós. Porque o reino de Deus não está fora, o reino de Deus está dentro. Quando eu pego os meus grãos de mostarda, que eu ganhei no momento que eu reencarnei, e começo a usá-los, eles viram uma mostardeira. Por quê?
Quando a gente lê essa parábola, que a gente fala do grão de mostarda, normalmente nós nos lembramos daquela hortaliça. Mas não é dessa hortaliça que Jesus deu, por exemplo. Existem 3 tipos de mostarda e existem 3 tipos de árvore. Então, esta mostardeira, não é? Ela era ao tempo de Jesus. Ela é uma árvore grande e aonde ela tem pequenas sementes. Então, a gente começa lá pela Bíblia, que é lá em Mateus, né? Em Marcos. Em Mateus, ele fala, se a gente for observar, se a gente for ler sobre isso, em Mateus fala que esse grão de mostarda é uma árvore. E em Marcos, ele fala que é uma planta. Mas Lucas também se refere à árvore. E se a gente quiser pesquisar lá dentro da internet, nós vamos observar como é grande essa árvore. A época de Jesus, e quando Jesus fala isso, ainda não existia o pé de mostarda que a gente conhece hoje. Que normalmente, quando a gente fala sobre isso, o nosso sentido vai logo para a hortaliça, né? Então, tem uma coisa muito interessante que a gente pesquisou, a Bíblia, e pesquisou, por acaso, no Alcorão, né? O Alcorão também fala do grão de mostarda, e ele fala assim para nós no Alcorão: Deus disse que as balanças da justiça serão usadas no dia do juízo final. Isso é a linguagem deles, né? E nenhuma alma sofrerá a menor injustiça. Isso é doutrina espírita. Até a equivalente a uma semente de mostarda será contabilizada, pois Deus é o mais eficiente dos contadores. Então, está na Bíblia, está no Alcorão, e a gente se remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, e essa parábola não tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela tem na doutrina espírita, né? Lá, num livro do nosso querido Eliseu Rigonetti, o nome do livro é super interessante. São 52 lições de catecismo espírita. Catecismo espírita. A gente remete logo para o catecismo, isso. E lá na lição 9, ele vai falar, nesse livro, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar assim para nós: o reino de Deus. Jesus não se cansou de nos dizer que precisamos trabalhar ativamente para alcançarmos o reino de Deus, ou o reino dos céus, como também é chamado. Onde está situado esse reino maravilhoso, do qual Jesus nos falava continuamente e com tanto entusiasmo? Isso é o nosso querido Eliseu falando para nós. Aonde que está esse reino? Por que Jesus falava isso? Aí a gente, se for também levar lá para o Livro dos Espíritos, a gente vai começar a pensar, né? É no princípio inteligente. Quando ele percorreu todos aqueles reinos, e quando ele veio até o reino animal, quando ele veio para o reino hominal, e depois ele irá ao reino
angelical. Então, se a gente for observar isso, essa evolução do princípio inteligente pode ser comparada com a semente do grão de mostarda. Porque ela é pequena e se torna uma árvore. O princípio inteligente foi lançado ao mundo. E no seu caminhar, né, vamos dizer assim, ele era aquela semente de mostarda, e no seu caminhar, ele vai ser aquela árvore frondosa. E aí o Eliseu fala assim para nós, o reino de Deus está situado em toda parte. É o universo, é o espaço sem fim, são os milhões de estrelas, é o sol, é a lua, é a terra. Ele aqui, outra vez, ele está comparando o grão de mostarda. E ele continua e diz para nós, neste reino imenso, uns são felizes, outros são infelizes. Por que uns são felizes e outros são infelizes? É porque Deus deu privilégio a algum de nós? A gente sabe que não. Que para Deus todos somos seus filhos iguais. Mas por que uns são felizes dentro desse reino dos céus e outros são infelizes? Porque muitas vezes nós nos esquecemos de buscar dentro de nós esse grão de mostarda que são as nossas virtudes. O perdão é um grão de mostarda que está dentro do nosso reino interior. Quando nós não perdoamos, não é? Nós somos infelizes. E quando nós perdoamos, esse grão de mostarda vira uma grande árvore, onde todos vão querer ficar. Ele não fala lá que aonde as aves vão e fazem seus ninhos? É isso que ele está dizendo para nós. E ele fala para nós à frente, os que possuem uma consciência pura são os obedientes, os bondosos, os trabalhadores, os estudiosos e todos os que vivem em paz com seus irmãos sem prejudicá-los. Olha o grão de mostarda mais uma vez. Existe reino melhor do que a paz da consciência? E às vezes a gente fica buscando fora de nós esse reino. E esse reino nunca está fora, ele está sempre dentro de nós. Ele fala, são felizes os que são acusados são infelizes os que são acusados por sua consciência dos erros que praticam. Então, esse grão de mostarda, quando a gente volta lá ao princípio inteligente, né? Que a gente vai comparando com esse grão de mostarda, e ele vai caminhando, ele precisa de um tempo para quê? Para crescer. Quando a gente planta lá, vamos falar da hortaliça, ela leva de 10 a 15 dias para poder crescer. Da mesma maneira é a árvore. Engraçado que a gente pesquisou esse assunto, foi muito interessante, que existe uma cidade no Rio Grande do Sul que se chama Mostadeira. E ela é à beira do mar, ela é litorânea. E quem trouxe esse nome, essa colonização para essa cidade, foram os portugueses.
os açorianos. É muito interessante isso. E a gente também lembra dessa mostarda, né? A gente vai ler aqui para vocês um relato histórico sobre ela. Escavações arqueológicas, para a gente ter a certeza, e são fatos históricos, que não era sobre a hortaliça que Jesus estava falando. Porque Jesus, acho que são 32 parábolas que Jesus fala sobre a agricultura. Entre uma delas está a parábola do grão da mostarda. E as escavações arqueológicas no Vale do Hindu, atual Paquistão, revelam que a mostarda era cultivada nessa civilização. Existia aproximadamente há 1850 anos antes de Cristo. Então, Cristo estava se referindo àquela mostadeira. Era aquela árvore grandiosa. As sementes, né, elas têm um diâmetro de 2 centímetros. E elas são obtidas por 3 plantas. Aí eu me lembrei do nosso caminhar, porque cada espírito, dentro dessa semente, desse grão de mostarda, vai caminhar de acordo com a sua evolução e com a sua busca interior. As sementes são obtidas por 3 plantas diferentes. A mostarda preta, que atinge 1,20 m, é uma planta de flor amarela também, é linda, muito bonita, que a gente deve procurar. Tem a mostarda castanha, pode ultrapassar a 1,5 m de altura. A Dharma Lúcia, no livro que ela tem, também a Dharma tem um livro, Parábolas de Ensino de Jesus, e a Dharma Lúcia compara essa mostarda castanha, muito interessante. Ela fala que ela cresce, a altura dela é da altura de um homem montado em um cavalo. A comparação que ela faz, eu achei também bem interessante, né? E tem a mostarda a mostarda branca. A mostarda branca, ela já só vai de 50 a 80 centímetros. Então, ficou claro para nós que essa parábola não é falada com a intenção da mostarda, hortaliça que nós conhecemos. E a gente vai lembrando, e a gente pensa, não é? Como seria o nosso desenvolvimento dentro dessa parábola? Como é que eu posso me desenvolver dentro dessa parábola? Porque essa parábola também nos chama a atenção sobre a fé. A fé. Ele fala assim, quando ele fala de montanhas, não é? Se vocês tivessem a fé do tamanho, aí ele vai falar. E a gente foi buscar também um estudo sobre a fé, para complementar o nosso estudo sobre essa parábola. E o nome é uma letra do Roberto Carlos. Fé. Na linha do horizonte, do alto da montanha. Por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha. A luz que vem do alto aponta o meu caminho. É forte no meu peito, eu não ando sozinho. Te vejo pelos campos, te sinto até nos ares, te encontro nas montanhas e te ouço nos mares. Você é meu escudo, você para mim é tudo, minha fé me leva até você.
Para quem te traz no peito, o mundo é mais florido. Olha o grão de mostarda, a flor é amarela. Para quem te traz no peito, o mundo é mais florido. A vida aqui na terra tem um outro sentido. Eu ando e não me canso, esqueço a minha cruz, firme nesse rumo que a você me conduz. Em todos os momentos eu olho para o espaço, sou forte, minha fé me faz um homem de aço. Você é meu escudo, você para mim é tudo, minha fé me leva até você. Em todos os momentos que eu olho para o espaço, sou forte e minha fé me faz um homem de aço. Você é meu escudo, você para mim é tudo, minha fé me leva até você. Você é meu escudo, você para mim é tudo, minha fé me leva até você. Qual é a nossa fé? Nós temos a fé do tamanho de um grão de mostarda? Nós já desenvolvemos este grão de mostarda dentro de nós? Num dia desse, uma companheira disse assim, eu tenho fé. Eu achei interessante o relato dela. Ela falou, eu tenho fé, mas a minha fé ainda é muito vacilante. Não é? Mas, quando ela fala isso, o grão de mostarda dela já está plantado lá. É vacilante, mas tem momentos que ela a tem, e tem outros que não. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo isso dentro de nós. E como o princípio inteligente, como a gente falou, ele levou um tempo até chegar ao reino nominal, assim somos nós, né? Moisés e os 10 mandamentos, né? A semente era pequena, sujeita a contratempos e a intemperências da época. Contudo, os 10 mandamentos de origem divina vararam o tempo e permanecem vivos nos tempos atuais. Isso foi um grão de mostarda lançado por Moisés. Jesus e o cristianismo, a gente lembra também sobre isso. Jesus resumiu primeiramente, né, reuniu primeiramente os 12 apóstolos. E a minúscula semente, depois vieram os discípulos que se incumbiram de divulgar a nova era. Olha a semente plantada nos discípulos por Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Esse grão de mostarda está em nós. Allan Kardec e o Espiritismo foi o desenvolvimento dos ensinamentos do Cristo. A semente do Evangelho foi lançada. E até hoje nós ainda estamos dentro desse plantio, né? Entendendo o que significam as orientações do Mestre Jesus. Nós muitas vezes ficamos ansiosos
para que essa semente ela brote logo. Mas tudo em a natureza tem o seu determinado tempo. Porque se ela brotar antes do tempo, não é uma semente sã. Lembra lá da borboleta que o menino queria abrir lá o casulo da lagarta para tirar a borboleta? É a mesma coisa das sementes que são plantadas em nós, né? E Kardec, né, o Evangelho, a semente do Evangelho, penetrou em todo mundo. Se você hoje conversar com alguém, normalmente ele vai dizer assim, ele pode não dizer, eu acredito em reencarnação, mas ele vai dizer assim, será que existe outra vida? Olha a semente plantada no coração dele. Quando ele fala assim, será que existem outros mundos sem ser a Terra? É mais uma semente plantada no coração deles. E sobre a certeza da imortalidade da alma? Não é isso que a doutrina espírita nos trouxe? Hoje você escuta assim, eu sei que existe alguma coisa do outro lado. Ou então a pessoa diz assim, quando eu morrer, reza por mim. Se ela tem a certeza que nada existe do outro lado, por que ela vai pedir para você rezar por ela? Isso é a semente da imortalidade que todos nós temos dentro de nós. Todas as sementes sementes divinas estão em nós. Nada está fora de nós. Está dentro de nós. E ele fala aqui, o Caibar, na parábola, ele fala aqui para nós assim, o grão de mostarda serviu 2 vezes para as comparações de Jesus. Uma vez comparou ao reino dos céus, outra à fé. O grão de mostarda tem substância, e uma semente faz efeito revulsivo. Que substância é essa que o grão de mostarda tem? Qual é a substância que ela tem? Ele fala para nós. O grão de mostarda tem uma substância. E a semente faz efeito revulsivo. Quando essa substância é a fé. Quando você tem verdadeiramente a fé, você observa que tudo, a fé raciocinada, tá? A fé raciocinada. Quando você já tem essa substância, esse grão de mostarda que é a fé raciocinada, você começa a observar que a tua vida, o teu caminhar vai se transformando. Se transforma em relação ao outro e em relação a você. Em relação ao outro, porque você compreende melhor o outro. Por isso que Jesus fala do reino interno. Por isso que Jesus fala do reino de Deus. Quando você compreende o outro, através da fé raciocinada, você observa que você tem maior entendimento para ajudar o outro. Porque o reino dos céus, lembra da nossa história que a gente trouxe aqui, do nosso Barsabás? A sementinha que ele plantou. Ele jogou aquela sementinha.
Aí a oportunidade que ele teve de voltar para refazer os equívocos dele. Isso é fé. Isso é acreditar. Isso é acreditar na reencarnação. Isso é acreditar na pluralidade dos mundos. Isso é a certeza da imortalidade da alma. É essa semente. E quando o Caibar fala para nós dessa substância, se a gente for observar essa substância da fé, que faz essa revolução dentro de nós, nós começamos a compreender mais. Porque eu gosto muito do capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. A nossa querida falou que todos nós deveríamos lê-lo. Porque isso é essa revolução que faz no teu interior. É aonde essa semente, né, esse grãozinho, começa a germinar. Por quê? Por que ele germina? Porque quando você passa por alguma dificuldade, você tem essa fé dentro de você, essa substância divina. É uma substância, é um perfume. Eu comparo a fé assim a um perfume daqueles mais, vou falar assim, mais perfumados. A fé é isso, é aquela essência, é aquele perfume que quando tua vida está toda fora do rumo, e aí você vem com a fé, com aquela essência, e você dá um novo odor à tua caminhada. Isso é a fé. Quando eu estou passando por uma dificuldade e eu não sei o porquê, eu não sei, mas se eu tenho esse grão de mostarda dentro de mim, se eu tenho a fé raciocinada, para mim se torna muito fácil, quer dizer, muito mais fácil conviver com aquela dificuldade pela qual eu estou passando. Então, isso é o grão de mostarda. Isso é a fé. Isso é alcançar o reino de Deus. Deixai vir a mim os pequeninos. Não é isso que Jesus falou? Deles é o reino dos céus. Quando nós nos compararmos àquelas crianças, observa que a criança, se ela disser que você é bonita, você pode acreditar. Se ela disser que você é feia, você também pode acreditar. A pureza de coração. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, é essa pureza. Eu fico imaginando como deve ser. Mas a minha sementinha está dentro de mim e ela já está brotando, como está brotando em todos nós. E ele fala mais aqui para nós, o Caibar. Ele fala, o grão de mostarda tem substância e uma semente faz efeito revulsivo. Essa mesma substância se transforma em árvore. Vê que ele fala da árvore, ele não fala da hortaliça. E aí ele fala aqui para nós, ele se faz árvore de tal modo que as aves do céu venham pousar nos seus ramos. Quem são essas aves do céu? Quando você já tem isso sedimentado dentro de você, os amigos espirituais, eles chegam a você para que você possa chegar ao outro. Você já desenvolveu, você já está desenvolvendo essa substância, essa fé. É necessário, ele fala para nós, essa mesma substância se transforma em árvore.
Dá depois muitas sementes e muitas árvores. Dá depois muitas sementes e muitas árvores. Porque a doutrina espírita, ela não é pelo que você sabe. A doutrina espírita se faz conhecida pelo teu caminhar. Observa, às vezes, tem gente que fala assim, para mim não, né? Mas a gente escuta falar, você é espírita, não é? Aí você fala assim, por que você é espírita? Ah, porque sou espírita que faz isso. Então é isso que ele está dizendo para nós aqui, ó. Ela se transforma. É necessário essa fertilidade, né? E ela se transforma. Quando você se transforma, você é exemplo. Você é exemplo. E você observa, quando você gosta de doente, todo doente, parece que você tem um imã, ele se agrega a você. Quando você tem pessoas com dificuldades, né, elas se agregam a você. É isso que o nosso Caibar está falando conosco. Essa mesma substância se transforma em árvore. Dá depois muitas sementes e muitas árvores. Então, nós que conhecemos a doutrina espírita, já temos a consciência do nosso caminhar. Nós, conhecedores da doutrina espírita, já sabemos que muito de nós, os nossos exemplos, servem de alimento para outras pessoas. Mas é necessário a fertilidade da terra para que trabalhe a germinação, haja transformação. Lembra lá do princípio inteligente? Haja transformação, crescimento e frutificação do que foi semente. É necessário, a seu turno, o trabalho. Esse trabalho que ele está dizendo o quê? É o trabalho braçal? Ele está falando do nosso trabalho interior. Para que haja fertilização, para que frutificação, transformação e crescimento, é preciso que haja trabalho. Esse trabalho é o meu trabalho interior, que eu necessito fazer. Para quê? Para que essa semente frutifique. É fácil fazer esse trabalho? A gente vem cheios de dificuldades, nós vemos cheios de vício, não é? Mas nós, querendo arar o nosso interior, quando a gente ara o nosso interior, a terra fica fértil. A terra fértil, a gente lembra do arado lá na nossa aldeia, né? Hoje já não é mais aquele arado que o homem puxava, mas ainda é um arado mecânico. Para quê? Para trabalhar a terra, para afofar a terra, para que aquela semente germine. Mas a gente também precisa fazer o trabalho externo. Nós fazemos o trabalho interno e também teremos que fazer o trabalho externo. Porque fé sem obras não é nada. Então, nós temos aí muito trabalho pela frente. Nós temos aí um grande plantio para que possamos, né, ser essa árvore frondosa. E como é que a gente pode fazer isso? A obra social é uma.
O trabalho na nossa casa com os nossos familiares também é um. Eu acho que o trabalho mais difícil é junto da nossa casa, né? No nosso lar. Na nossa obra social é muito mais fácil. Nossa, como é fácil na obra social. Mas esse trabalho, né, que se faz necessário, ele é interior e exterior. Interior, você aceitar aquela dificuldade com aquela pessoa que você convive, que não é fácil. E fazer um trabalho, exemplificar para o outro. Observa que quando você muda, tudo dentro da sua casa muda. E nós precisamos aprender com o Mestre. Quem é o Mestre? É Jesus. E Ele traz aqui uma lição para nós. Esse livro aqui é muito bom, Antologia Mediúnica do Natal. Ele fala assim, mestre e aprendiz. Respondendo ao discípulo que lhe pedira ensinar-se a orar, disse o mestre generoso, quando rogares amor, olha o trabalho, olha a germinação, quando rogares amor, não abandones o próximo ao frio da indiferença. Quando suplicares o dom da fé viva, não relegues teu irmão à descrença ou à tortura mental. Quando pedires luz, não condenes teu companheiro à perturbação nas trevas. Quando solicitares a bênção da esperança, não espalhes o fel da desilusão. Quando implorares socorro, não ouvides a assistência que deves aos mais necessitados. Quando rogares consolação, não veicules o desespero à margem do caminho. Quando pedires perdão, desculpa os que te ofendem. Quando suplicares justiça em favor da própria segurança, não te descuides da harmonia de todos, que precisas assegurar ao preço da tua renúncia e da tua humildade em benefício dos que te cercam. Plantio e germinação. Trabalho interno e trabalho externo. Se reclamas pela claridade da luz, não estendas a sombra da discórdia. Se pedes compreensão, não critiques. Se aguardas concurso do céu, não menosprezes a colaboração que o mundo pede à boa vontade. Assim, como fizerdes aos outros, assim será feito a ti. Segundo plantares, colherás. Não ouvides assim que a vontade do Senhor é também a lei eterna e que tudo te responderá na vida conforme os teus próprios apelos. Vai, pois, e orando perdoa e ajuda sempre. Olha o plantio, o arado e a germinação. Foi então que o aprendiz, reconhecendo que não basta simplesmente pedir para receber a felicidade, passou a construí-la pelo serviço à felicidade dos outros, compreendendo por fim que somente pelo trabalho incessante no bem poderá orar em perfeita comunhão com a bondade de Deus. Isso é uma receita do Emmanuel para todos nós. Então, é o plantio, né? É o arar a terra, aguardar o tempo de germinação
e depois permitir que outros fiquem sob a nossa árvore. O outro é quando eu vou na obra social. Ele é pior do que eu? Não. O altivo dizia para nós, ou era o altivo, era o doutor Erma, vocês são assistidos espiritual. Todos nós somos assistidos espirituais. Eles são assistidos materiais e espirituais. Qual é a nossa diferença? Não tem diferença. Não tem. E para a gente finalizar, tá, Eloá? Já vou finalizar, tá? A gente foi no Boa Nova. Boa Nova é um livro maravilhoso. Falando nisso, tem aqui na nossa livraria, quem quiser dar de presente de Natal, é um excelente presente, né? A antologia mediúnica de Natal, eu não sei se tem. Se não tiver, vocês peçam ao nosso Omar, que ele solicita para vocês. Então, Senhor, ensina-nos a orar, dispondo-os então em ciclo, e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Cristo, considerava a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegarão invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensação e que cada um precisa das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fraquezas humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Foi muito bom, né? Muito bom a gente ter vindo aqui nessa tarde. Muito obrigada, companheira Dália. Nós vamos passar agora para a segunda parte, né, da nossa reunião. Como dizia, né? Como diz o nosso Newton ali, é a hora da sobremesa, né? E nós pedimos aos médiuns, né, que se desloquem, tomem suas posições, por favor. Vamos fazer uma pequena prece, rogando aos benfeitores da nossa casa, ao nosso mestre querido,
que possa, nesse momento, abençoar os nossos pensamentos, que todos os médiuns possam servir de instrumentos fiéis, Senhor Jesus, às doces vibrações desses benfeitores queridos. Que, em nome de Deus, possamos iniciar o passe. Meus irmãos, então, Jesus nos fala: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, sobre vós, o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, todas as dores e sofrimentos, decepções, perda de entes queridos, encontra consolação no futuro e na confiança na justiça de Deus que Jesus nos ensinou. Jesus veio ensinar a nós as leis de Deus, as leis de amor, de justiça e de caridade. Então, ele nada aquele que não tem confiança em Deus, que não crê no futuro espiritual, ele tem dificuldade, ele encontra dificuldade quando os problemas aparecem, ele se encontra aflito e não encontra consolação, porque não crê, ele não encontra esse consolo que Jesus nos coloca. Ele tem dúvida e as aflições para ele se tornam muito mais penosas, se torna mais difícil. A amargura para ele é mais. Então, ele encontra muito mais dificuldade de encontrar consolo, de encontrar alívio para as suas dores, para as suas aflições. Por isso, o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Mas Jesus, ele coloca uma condição para a assistência e a felicidade que ele promete aos aflitos. Essa condição, ela está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, porque impõe como dever o amor e a caridade. Então, a gente praticando o amor e a caridade, nós vamos conseguir vencer nossas dificuldades. Porque é na caridade, no amor ao próximo, na prática do bem, é que nós vamos conseguir consolo para nossas almas, alívio para nossas dores. Ajudando o próximo, fazendo bem ao próximo, nós estamos também sendo ajudados, nós estamos sendo consolados, nós estamos sendo aliviados também das nossas dores. E é isso que faz nos crescer, é a prática da caridade e do amor ao próximo. Vamos agora agradecer a Jesus e pedir, Senhor, que nos acompanhe, Mestre querido, na nossa caminhada de retorno aos nossos pontos de origem. Abençoa, Senhor Jesus, essa casa de amor. Abençoa, Mestre querido, envolvendo com teu amor a todos aqueles que ainda não te conhecem, mas que muito necessitam de ti. Envolve, Senhor Jesus, a cada um, a cada necessitado nesse instante, Senhor. Rogamos, Senhor Jesus, que fortaleças também a nossa casa, a direção material, a direção espiritual e a todos nós trabalhadores, para que sejamos sempre, Mestre querido,
como aprendemos com o nosso altivo, fiéis a Ti, fiéis a Kardec. Que possa então, Senhor Jesus, ser em Teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas, sobretudo, em nome de Deus, Pai amoroso, que possamos dar por encerrada a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.